Uou, esse episódio pareceu bem mais um hentai do que o último. Bem mais. Bem mais. Opa, fala aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para falar de mais um episódio de Fairy Tail, cara. Esse episódio, cara, que é engraçado, cara. Esse episódio eu vou falar algumas coisas técnicas deles, cara. É muito engraçado, mas caso não tenha assistido ainda o episódio, né? Sting versus Larkad, toda aquela coisa de luta, o coração de Natsu. Está tudo aí na descrição para que vocês possam assistir. Vão lá assistir primeiro, porque tem bastante coisa para falar aqui hoje. E como eu falei antes, cara, começando por pontos técnicos, cara... Hoje não, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar falando sobre animação o vídeo todo, né? Cara, eu achei engraçado a maneira como esse episódio ele funcionou, cara. Porque de certa forma ele é meio que o que eu tinha falado pra vocês que eu queria que acontecesse na saga, só que do jeito errado, tá ligado? Então, tipo, esse episódio ele é focado em dois núcleos primeiramente, né? Vamos começar a falar do episódio que é o que interessa, começando pelo núcleo do Natsu, cara. O núcleo do Natsu ele é bem desenvolvido sim, cara. Eu gostei bastante e tem muita coisa legal, cara, porque a gente sabe que o Natsu ele tava ali desmaiado, né, o corpo do cara tá ficando cada vez mais frio e a gente não sabe o que fazer. É bem legal, cara, que a gente tem alguns comentários bacanas da Lucy no começo do episódio, onde a gente vê que a Di Maria, ela tenta confrontar a Lucy falando que ninguém conhece ninguém e tal, e é bem legal que a gente vê a Lucy falando os comentários bem bonitos sobre o Natsu, né, ele que me ajudou a chegar na guilda, ele que me trouxe até aqui, eu conheço ele muito mais do que você. Esses momentos aí é momento pra fandom de Nalu pirar, né, que por sinal, cara, uma coisinha assim, só um extra, assim. A Lucy tava gasosa nesse episódio, meu irmão. Gasosa. Nossa, mas eu não sei se o ângulo tá favorecendo ela ou se... Mas se bem que eu acho que não é o ângulo, não. E logo após isso, cara, nós entramos pra dentro do coração do Natsu, entre aspas, né? Dentro da mente dele, digamos assim. Eu acho que todo personagem de anime shonen sempre tem um tipo de cena assim, sabe? Quando ele tá fora de combate. É igual o que acontece com o Naruto, já aconteceu com Boku no Hero, já aconteceu com Tokyo Ghoul. Sempre tem aquele momento que você passa dentro da mente do personagem para que ele possa se encontrar novamente. Não que seja algo ruim, cara, foi bem legal, na verdade, pra gente revelar algumas coisas, como por exemplo que o próprio Zeref falso fala na mente do Natsu, né? Memórias que ele não tem mais de antes dele ter atravessado a porta no ano de 777, cara. É bem legal que a gente vê, tipo, uma conexão de todas as coisas acontecendo. Vemos que o Natsu e o Gajil já se conheciam, o Sting e o Rogue também já se conheciam, a Wendy já conhecia eles, o que significa que eles moravam no mesmo vilarejo. Aconteceu toda aquela coisa dos dragões terem atacado o vilarejo do Natsu. Os pais do Natsu são revelados nesse capítulo, por sinal, cara. É algo que é bem legal ao mesmo tempo que é meio zoado, sabe? Tipo, de todos os pais que já foram mostrados nos capítulos, assim, os pais, tipo, da Lucy, eles foram bem explorados. De outros personagens também, os do Natsu foram os mais normais, tipo, é um cara e uma mina, tá ligado? São, tipo, dois figurantes, eles não tem nem fala nenhuma, sabe? Eles só existem aí. É meio triste porque eu queria ver, tipo, os pais do Natsu, tipo, existindo, né, sendo alguma coisa na história, mas infelizmente é o que aparenta, é meio que normal, né? Eles eram só caras normais, até porque eles foram atacados por dragões, a vila deles foi destruída, e isso levou toda aquela história que a gente já ouviu do Zeref ter criado o Yandy, blá 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 blá, e agora, ao que aparenta, Natsu está caminhando rumo à verdade. O que está escondido dentro do coração dele que tá fazendo com que ele morra, né? Porque é bem interessante que o Zeref fala que ele vai morrer. E apesar da gente saber que ninguém morre em Fairy Tail, mesmo assim uma dúvida fica, tipo, na nossa cabeça, né? O que vai acontecer? O que o Natsu vai encontrar no final? Será que vai ser o Yandy? Será que ele vai lutar com ele mesmo? Tem várias expectativas bacanas ali. A gente vê que a mente do Natsu tá toda chapada, né? E ela faz umas conexões engraçadinhas demais, cara, só pra poder linkar com o episódio, sabe? Tipo, do nada o Zeref tá lá e ele troca pro Sting, cara. Isso só pra poder falar que o Sting tá lutando lá e tal. Eu achei essa conexão meio nada a ver, tipo, do nada o cara vira o Sting. Mas com isso nós já fazemos ponte pro segundo e único núcleo restante que tem desse episódio, que é o núcleo justamente da luta ali da Seibartusso contra o Larkad Dragneel, cara. Luta essa que quase não existiu nesse episódio, cara. E esse é o ponto técnico que eu queria falar pra vocês do vídeo. Acho que todos vocês se lembram, cara, que todo final de luta da Alvares eu sempre falo, poxa, eles podiam ter alongado um pouco mais a luta, colocado mais cenas de combate e tal. Vocês se lembram que eu sempre falei
isso, cara. Nesse episódio, eles fazem isso, só que ao mesmo tempo eles não fazem. A luta do Larcade, cara, ela meio que quase não é uma luta assim, sabe? Tipo, ela é muito puxada pra comédia, bem mais puxada pro et, cara, nesse episódio, mano, principalmente. Porque o poder do Larcade é bem interessante, né? Mesmo depois que o Sting chega, a gente vê que ele continua aplicando o estilo de poder dele, né? A magia dele, cara, eu acho ela muito interessante, só que ela não é muito bem explorada, sabe? Ele usa os 3 maiores desejos do ser humano diários para que ele possa controlar a cabeça das pessoas mais carnais, digamos assim. Porque, na verdade, cientificamente é correto, sabiam? Que, tipo, os 3 maiores desejos e constantes desejos do cérebro humano são sexo, fome e sono. E é bem legal que isso é a magia do Larcade, sabe? E é por isso que ele seria uma arma secreta pra lutar contra a Quinologa, que na verdade é humano, tá ligado? Ele pode aplicar no Aquinologa a vontade de fazer sexo, de uma fome absurda nele, e pode aplicar sono, o que na cabeça do Zeref, isso seria um nocaute no Aquinologa, por exemplo, que é um ser humano no fundo. Mas é tenso, cara, que tudo é usado muito pra comédia nesse episódio. Essa luta, ela tem umas cenas mais pesadas que elas são censuradas de maneira bem tosquinhas, cara. Tipo aquela cena que o Larcade vai lá e desce a cruz assim no Sting e fura ele. Essa cena é bem pesadona no mangá, cara. Tipo, no anime eles fizeram a cruz caindo assim no Sting. Tipo, ela bate no ombro dele e ele fala, ai! Aí ele joga do lado. Nossa, ficou 10 vezes pior do que era pra ser. E as outras cenas, inclusive os outros poderes, cara, são usados muito pra eti, principalmente, tipo, a parte do sexo, cara, é totalmente usada pra eti e fanservice, cara. Então a gente esperava que as outras duas fossem pra outra coisa. A parte da fome, ela é usada ali pra comédia, né? Tem umas partes engraçadas do Sting mordendo o Lector, tá ligado? Achando que ele era um pedação de frango e tal. Mas em grande parte, mano, também é usado pra fanservice. Tipo, mano, o Mashima consegue colocar fanservice em tudo, mano. É sensacional. E a parte do sono não chegou a ser aplicada ainda. Só no próximo episódio, cara. Mas o que eu achei tenso, cara, é que, tipo, o episódio em si, se você resumir muito bem ele acaba sendo só isso. Tipo, no final do episódio que a gente vê que acontece alguma coisa, né? O Rogue é teleportado até o Sting e ele vê que o Sting tá morrendo de fome e ele passa o restante de magia dele pro Sting e isso faz com que ele consiga fazer aquela forma do dragão, das sombras negras, que a gente já viu essa forma 3 vezes, cara, inclusive no anime. E não tem como negar, né, cara? Tipo, é bem legal o Sting no modo dragão branco da sombra, tipo, metade da pele dele fica com aquelas escamas brancas, metade com as escamas pretas, fica até no cabelo dele, é bem foda, o design é muito bom, cara. E é claro, o Mashima, ele é ótimo nos designs, cara. Mas como eu tinha falado antes, cara, o foda é que o episódio acaba aí. E ele meio que não usou direito o tempo, os 20 minutos do episódio, cara, eles ficaram um negócio bem enroladinho, não sei se vocês perceberam, sabe? Tipo, aquela cena, por exemplo, onde tá o Sting lá e ele começa a ter fome, cara, ela enrola muito, fica tipo uns 3 minutos só ele com fome e tal. É uma maneira engraçada, cara, deles, tipo, alongarem a luta. A luta do Gadil, a luta do Laxus, elas são tão corridas que você nem sente que teve uma dificuldade pra enfrentar o personagem, enquanto que a luta do Larcade, pra eles tentarem ali fazer com que ela ficasse mais longa, eles pegaram os pedaços que não tem luta e alongaram, cara. Eu fiquei meio triste com isso, sabe? Os diretores, eles estão fazendo um negócio meio what the fuck. Eles não colocam mais cenas de luta, eles se recusam a colocar mais cenas de luta, mas em compensação, pra dar 20 minutos de episódio, esse episódio foi bem enrolado. Eu tava assistindo ele em live stream no YouTube e tinha muita gente falando que o episódio tava muito entediante, cara. E o foda é que tava mesmo, sabe? Tipo, o comecinho ali da luta do Sting, cara, ela não acontece praticamente nada, sabe? O Sting fala, aí o Larcade fala, você mal tira ali, tipo, muita coisa pra falar, além de um diálogo que realmente é interessante, que é quando o Sting, ele até fala, tipo, as pessoas têm cheiros diferentes, não importa se são parentes ou não. Mesmo que o Larcade, ele possa ser sobrinho do Natsu, não faz sentido que ele seja, de certa forma, ter o cheiro do Natsu em si. Isso deixa óbvio que provavelmente o Larcade também deve ter alguma lágrima, alguma coisa de demônio dentro dele pra ter o mesmo cheiro do Natsu, porque o Natsu é um demônio revivido pelo Zeref e tal. Então, pra que o Larcade possa ter esse mesmo cheiro, só pode ser isso, cara, porque ele até fala que, de certa forma, o Natsu também é filho do Zeref, de certa forma, mas ele não deixa nada explícito. Esse diálogo, cara, eu acho interessante, mas o resto do episódio, ele é bem enrolado e tudo mais, e ele acaba nesse ponto e, de certa forma, só tem isso de episódio. E, de certa forma, só tem isso de episódio, cara. Eu espero que o próximo episódio seja melhor, porque vai ser a finalização da luta do Larcade, então tem que ter uma animação bem bacana e tudo mais, né? A finalização da luta, eu espero ver uns golpes
golpes legais, cara. Que eles coloquem, por favor, mais golpes, cara, sabe? Põe mais cenas de porrada. O Arcade é um personagem legal, cara. Eu quero ver ele perdendo de forma digna, se for pra ele perder, sabe? Mas e vocês? O que acharam do episódio? Vocês gostaram? Gostaram da animação? Gostaram do ritmo? Ou, de acordo com muitas pessoas, por sinal, vocês também acharam meio paradinho demais esse episódio? Não esqueçam de colocar aí nos comentários pra eu falar com vocês aí, a gente conversar e tudo mais. Mas é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falei, até o próximo vídeo. Fui!